Você não percebe a grosseira fraude que está aí? O governo Lula, isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Então a política para os barões do mundo artístico, do mundo dos intelectuais, eles não querem nem saber, estão todos no plano de saúde, se lixando para a saúde pública, estão todos na mensalidade escolar para os filhos, se lixando para a educação pública. E esses assuntos são os que me comovem. Todos estão na segurança privada, carro blindado, condomínios, né, armados até os dentes e tal, e a segurança pública é um desastre no Brasil. E essa elite toda foi, né, na onda, sabe, de uma polarização que é tudo mudar para que nada mude no Brasil. Me desafie para dizer assim, mas não mudou, o Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, não mudou nada. Fala pessoal, quero deixar esse vídeo aqui com o Ciro Gomes, onde ele vai detonar, aqui ele vai descer a lenha no governo Lula. Quero deixar esse vídeo completo para que vocês vejam que o Ciro Gomes ele não tem rabo preso e outra coisa, ele não tem amarradinho com a esquerda. Embora ele seja uma pessoa de esquerda, ele não tem medo de falar contra a esquerda, ou seja, ele é uma pessoa coerente. Vou deixar esse vídeo aqui para que vocês vejam a lapada que ele desce em cima do Lula, em cima do Haddad, em cima de toda a esquerda que vem com uma fantasia de que está fazendo as coisas tudo certo, mas por trás eles estão colocando o país em um grande buraco. Então eu vou deixar esse vídeo aqui para que vocês vejam a denúncia de Ciro Gomes e na minha opinião ele merece o meu respeito e com certeza se ele fosse um candidato, quem sabe pudesse até ganhar o meu voto, pelo que ele discursa. Mas eu quero deixar aqui para vocês verem, analisem as palavras de Ciro Gomes e aí você também pode tirar suas conclusões. Se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e vamos lá para o conteúdo. As pessoas pedem para tirar fotografia, são muito generosas comigo, eu saí do processo eleitoral muito respeitado. Houve um que me comparou, fiquei extremamente lisonjeado com a seleção de 82. Diz que era uma seleção extraordinária, mas não ganhou nada. Então tá bom, eu fico tá, olha, não desista não, eu não quero ser acusado de desistir. Mas você perdeu o direito de participar, como aconteceu comigo, sabe, isso é fascismo do puro. Aí como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. O senhor já começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção, porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, não é, tem obrigação moral, obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. No primeiro ano do governo Lula, recorde histórico de 718 bilhões de reais de juro. E isso não é a falta de austeridade fiscal, não. Esse dinheiro sai do mesmo bolso que não sai para a saúde, que não sai para a segurança, que não sai para a educação. E é isso? O PT, a esquerda, o PSOL, você percebe o PDT, o meu partido, nós estamos dizendo amém a isso. Alô, Luciana Genro, tenha paciência. Comigo não, violão. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui, para fazer, voltar para a obra de Deus, estou pronto. Inflação menor, renda crescendo, os dados do IBGE estão aí, não sou eu que estou dizendo, a renda cresceu, a inflação diminuiu, os juros já estão em queda e vão continuar caindo, podemos discutir o nível, em que medida, em que intensidade, mas o fato é que está acontecendo. Eu vou fazer aqui um argumento radical só para tentar colocar todos os do povo na nossa conversa. Se, teoricamente, isso é uma aberração que eu vou falar, nós matássemos todo mundo do mercado brasileiro, 100%, amanhã, uma bomba H, aí uma coisa matou todo mundo, qual seria a inflação? Zero. Por definição. Então não precisa exagerar.
O que é que nós estamos fazendo? Qual é a natureza da inflação brasileira? Eu sei porque eu ajudei a fazer o Plano Real. Isso ainda é uma inerência do Plano Real. A inflação brasileira, que nós anotamos recentemente, é uma inflação de custos. Por quê? Porque nossos preços estão completamente indexados a câmbio, a dólar. Qual é o efeito da taxa de juros sobre 1/3 do IGPM ou 1/3 do IPCA, que são preços administrados pelo governo? Vamos lá. Qual é o efeito da taxa de juros do seu Campos Neto, nomeado pelo Bolsonaro e mantido pelo Lula e pelo PT? Por um Banco Central independente. Onde é que já se viu isso? É outra rendição do Lula e do PT. Só que lá na lei complementar de autonomia do Banco Central, feita uma votação inconstitucional, virtual, em plena pandemia, tocada pelo Lira, Arthur Lira, em plena pandemia, numa votação virtual, ainda assim está previsto lá, no artigo 5º da 179, que é a lei complementar que criou, só no Brasil o Banco Central é desse jeito, mas programaticamente o que está acontecendo no Brasil é o oposto do que nós do PDT representamos. O senhor consegue citar? Exatamente o oposto. O Lupe tenta todo dia reduzir a taxa de juros de um dos maiores escândalos da história brasileira, que é empréstimo consignado. Todo dia. E o governo fica contra o Lupe. Para proteger o empréstimo consignado, sabe o que é, né? Desconta na fonte e entrega para o banco sem risco operacional nenhum. E você cobra quase 2% ao mês, irmão. Fala isso na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas ficam chocadas, acham que está tendo erro de tradução quando eu falo, ou a não fluência em inglês ou francês, meu. Ninguém acredita nisso quando eu falo. O crédito pessoal no Brasil vai para 300% de juro. O Lula está desautorizando o Lupe, então? Mas já fez isso de forma escandalosa, já mais de uma vez. A esquerda petista e seus puxadinhos, para não ser incoerente, né? Mas quando eu falo puxadinho, eu estou pensando no PSOL. Sabe, o discurso de PSOL, o discurso de PT, sabe, de progressismo e tal, em cima da cripto-reacionarismo que rege a economia brasileira, é uma coisa que destrói na cabeça do povo. Nós estamos deixando um buraco na cabeça do povo brasileiro e daqui a pouco o bolsonarismo, sem o Bolsonaro, vai comover essa gente. Pelo buraco moral, intelectual que nós estamos produzindo, desertando da tarefa histórica de uma força progressista, que é organizar o ideal. Sabe, a realidade tem suas complicações, suas condicionantes, ok, mas a gente organiza o ideal, organiza a luta, ativa a política, senão qual é o sentido? A gente vai lá para dourar a pílula, para curar a ferida com um band-aid e com o câncerzão correndo para metástase. Então, pelo menos nos próximos 30, 40 anos, um país como o Brasil tem por fazer em petróleo e gás. O que não quer dizer que a gente não entre em paralelo na economia verde, na descarbonização. Nós nem regulamentamos a produção de hidrogênio verde, percebe? Depois você vai para a grana. Quanto é que o Brasil vai embotar na superação do retardo tecnológico extenso, que é uma das razões da nossa incapacidade de competir no nosso mercado e em terceiros mercados? Sabe quanto é que eles botaram para fazer? 300 bilhões. Sabe quanto é que o BNDES aplicou durante o período Bolsonaro, para a gente esculhambar logo aqui, com o indizível Bolsonaro, o canalha Bolsonaro, que quer que eu diga mais o quê? Mais do que isso. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. O país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, de base hidráulica, quase metade, amortizou quase todas as suas grandes barragens, devia ter tirado esse peso de amortização das costas do consumidor brasileiro e da economia brasileira. Estamos pagando as tarifas mais caras do mundo. Você percebe? Se a gente esculhambar o Bolsonaro por isso, estamos chovendo no molhado. E nós? E nós estamos fazendo o quê em relação a seja qual setor? Vamos lá, eu estou falando de setor elétrico, estou falando do investimento em ciência e tecnologia, estou falando da questão da desindustrialização do país, estou falando da questão da infraestrutura do Brasil. Aí você diz, um emprego em alta. É tudo mentira.
É tudo mentira você considerar que um cidadão que está trabalhando no Uber ou como entregador do iFood está empregado, isso é uma grande fraude. O Lula comete uma imprecisão nessas baboseiras todas que tem falado, Ave Maria como tem falado bobagem, não é? E em relação ao negócio de Israel, aí o Tarcísio pega o avião e vai bater e se solidarizar com o Netanyahu. Quando acontecer a campanha, espero eu, o Netanyahu vai estar banido da comunidade internacional e sem poder sair de Israel, porque você vai ser preso. Zema. Conte-me outra, né? Conte-me outra. Tá? E o fim da picada. Isso, e veja, Minas Gerais, é o governador de Minas Gerais. Caiado. Esse cara tem dotes. Mas aí pega carona e vai para Israel. De novo, é um belo de um cara, eu conheço mais de perto, um médico, tem espírito público, é um bom administrador. Esse reacionarismo dele, que é fundador da UDR, já foi candidato a presidente lá atrás e tal, mas esse reacionarismo dele não o impediu de ficar contra as posições malucas e negacionistas do Bolsonaro na pandemia. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de Mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto. Que é espinho, expõe, é intriga, é confusão e tal. Já ficaram os gaúchos no meio do caminho, Tasso Genro tinha dotes para ser, já morreu. Olívio Dutra tinha dotes para ser, já morreu. O Jacques Wagner tinha todos os dotes, inclusive o punch político eleitoral, várias eleições vitoriosas e tal, já ficou no meio do caminho. Suplicy foi levado para o deboche. O Haddad é uma figura pequena. O Haddad é Fernando Henrique -1, sabe? Não conhece o Brasil, provinciano, e agora encantado com essa coisa, com essa bajulação da aristocracia financeira, achando que daí vai sair alguma coisa para ele que não seja toco para financiar a campanha. Não sai mais nada para ele disso aí. Aí Olha entra só. numa dessa de precatório, vem aí, como é Pablo Marçal. Mas você acha que ele... Não, eu acho mais nada. Pode sair Depois do que fizeram com o Brasil, com o Bolsonaro e Lula, depois de tudo, não acho mais nada. Você acha que Pablo Marçal pode ser o candidato Não, do bolsonarismo para 2026? Eu acho. Deixa ele ganhar a eleição para prefeito de São Paulo, que eu duvido, mas deixa ele ganhar, para ver se no dia seguinte já não é ele. O IPTU que você paga aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos gravando esse programa, arrecada por mês mais do que o governo federal arrecada por ano do imposto dos latifúndios brasileiros. Isso vem do Lula, é o 5º governo do PT. Compreende? Parece assim que o Bolsonaro refundou o Brasil e o Lula agora vai nos salvar. Isso vem da tragédia de 5 governos do PT. Esse é o 5º governo do Lula. Compreende? E assim, vou ter que comemorar de novo. Ainda bem que não é o Bolsonaro. Caramba, e daí? Quando eu apresento uma ideia para um problema grave e complexo, com a complexidade que a solução exige, que o problema exige, sempre vão buscar a minha motivação. Ou eu estou com inveja... Não, isso eu não estou falando. Não é você, mas todas as vezes que eu trato um assunto ou denuncio um problema, eu estou com inveja, ou estou magoado, ou sou um voluntarista e tal, como se eu tivesse caído de Marte e não fosse um vivido, experiente homem público brasileiro, que foi o governador mais popular do país, que foi o prefeito de capital mais popular do país, que foi o ministro da Fazenda absolutamente exitoso, que não tem um único dia de desequilíbrio em conta pública. Eu não sei o que é déficit na minha carreira, sou o único homem público na história brasileira contemporânea que pode dizer isso aqui, afora outros tantos que a modéstia me impede de referir. Mas repare, eu estou propondo uma saída para um impasse que é mortal. Vamos levantar aqui nós dois a cabeça e olhar o grande quadro. Olha o que a democracia eleitoral brasileira produziu. Collor Cassado, foi o primeiro eleito. Fernando Henrique se desmoraliza, o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional. Depois do Fernando Henrique vem o Lula, vai bater na cadeia. Tu acha que ele foi absolvido? Nunca foi absolvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados 5 anos depois, nessas maluquices que a institucionalidade brasileira tem praticado. Mas assim, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi caçada, o Michel Temer foi parar na cadeia. Meu irmão, isso dá certo. Todos eles governaram com esse pragmatismo de se agarrar com os corruptos, de fazer discurso de corrupção e não sei o quê, sabe, de se agarrar com a fisiologia. E isto com certeza não dá certo. Aquilo que eu estou propondo dá certo, vamos experimentar. Pois é, pessoal, o Ciro Gomes é uma pessoa muito coerente. Embora ele seja de esquerda, embora ele tenha uma ideologia totalmente diferente daquilo que eu acredito, mas ele é uma pessoa que tem coerência. E ele expôs o Lula
poucos na esquerda, aliás, na esquerda nenhum eu vi até agora expondo o Lula. Porque a esquerda é daquele jeito, eles veem o erro um dos outros, mas eles dão um jeito de maquiar, de esconder. O Ciro Gomes é diferente, ele diz declaradamente que é de esquerda, mas veja só, ele não tem rabo preso com o Lula, ele não tem conchavo com o Lula, não tem cargo público, não tem nada. Por isso que ele tem essa independência de ir para cima e denunciar todos esses absurdos. Por isso que o Ciro Gomes tem o meu respeito, e não só meu. Grande parte da direita respeita o Ciro Gomes, embora nós não concordemos com a sua ideologia. Quem sabe se ele viesse candidato, porque ele mesmo disse que não vai mais se candidatar à presidência da República. Mas quem sabe se ele viesse como candidato, quem sabe ele pudesse ganhar o nosso voto, né? Não sei, é só uma opinião aqui. Mas também o Ciro Gomes não é flor que se cheire. É bom deixar bem claro que ele tem umas ideologias de esquerda progressista igual às do Lula. Mas simplesmente ele não é corrupto igual o Lula, ele não foi preso igual o Lula, então ele não tem uma ficha suja igual o Lula. Então isso ele denuncia sem medo nenhum. Ele só tem isso de diferente do Lula, uma vida limpa. Claro que isso é muito importante, lógico, mas aqui eu quero deixar o meu esclarecimento de respeito à pessoa do Ciro Gomes por essas denúncias que ele faz sem medo de nenhuma retaliação do presidente Lula, porque com certeza eu acredito que ele já sofreu ameaça, já foi perseguido, não só por alguns extremistas da direita, mas também por pessoas da esquerda que não concordam com o seu posicionamento. Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente e compartilha, e até o próximo conteúdo, se Deus permitir.